Capítulo 6º. Da liberdade provisória, com ou sem fiança. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não será concedida a fiança. Inciso I. Nos crimes de racismo. Inciso II. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso III. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quarto, revogado. Quinto, revogado. Artigo 324. Não será, igualmente, concedida a fiança. Inciso I. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. Inciso II. Em caso de prisão civil ou militar. Terceiro, revogado. Inciso IV. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Artigo 312. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Inciso I. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Inciso II. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: Inciso I. Dispensada, na forma do artigo 350 deste Código. Inciso II. Reduzida até o máximo de 2/3, ou. Inciso III. Aumentada em até 1000 vezes. Parágrafo 2º. Revogado. Primeiro a terceiro. Revogados. Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e de instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Artigo 329.
Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar seus autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção previstas nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. Artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus. Artigo 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando os seus autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á, ao valor o destino que assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Artigo 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir ao respectivo auto, e, em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Artigo 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Artigo 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Artigo 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória, artigo 110 do Código Penal. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. Artigo 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Artigo 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. Artigo 340. Será exigido o reforço da fiança. Inciso 1º. Quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente. Inciso 2º. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Inciso 3º. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único.
a fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado. Inciso I. Regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo. Inciso II. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Inciso III. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Inciso IV. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Inciso V. Praticar nova infração penal dolosa. Artigo 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Artigo 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei. Artigo 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Artigo 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil pelo órgão do Ministério Público. Artigo 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 deste Código.